Pessoal, vamos para a aula da tabela dinâmica. Tabela dinâmica, eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso. Tabela dinâmica é um recurso do Excel muito interessante que foi implementado aí nas últimas versões. E por que surgiu essa tabela dinâmica, né? A tabela dinâmica ela surgiu pois o Excel, a Microsoft, né, a detentora do Excel, ela viu uma necessidade do mercado para ter análise de informações mais precisas e mais ágeis, porque com essa informação a gente consegue ter uma tomada de decisão mais efetiva. E tem muitos sistemas aí tem outros softwares, né, que são específicos em fazer análise de grande quantidade de dados, desculpa, fazer análise de grande quantidade de dados, por aí vai. E o Excel, ele tem a conexão, tem a possibilidade de a gente fazer conexão com o banco de dados, e tem muitas empresas hoje em dia que utilizam o Excel como seu próprio sistema, né, inclusive com um banco de dados dentro de planilhas do Excel, né. Então, o que a Microsoft lançou, né? Esse recurso tabela dinâmica. Ele é um recurso que ele faz o seguinte, como o próprio nome já diz, tabela dinâmica, né? Ele traz as informações resumidas dentro de uma planilha e ele pega como referência os valores em uma tabela de dados. Eu, particularmente, eu não uso a tabela dinâmica porque eu crio a minha própria tabela dinâmica entre aspas, tá? Eu crio uma tabela dinâmica manual. A gente vai ver como eu faço isso na próxima aula, mas vamos analisar aqui o que é essa tabela dinâmica do Excel e como que a gente pode criar ela, que vem sendo muito utilizado em algumas empresas, onde tem pessoas não tão, que não possuem um conhecimento muito profundo em Excel, em raciocínio lógico, e a tabela dinâmica ela é um recurso até que simples de ser utilizado e dá para fazer, nos possibilita fazer análises bem legais utilizando a tabela dinâmica. Então pensa que a tabela dinâmica ela existe para trazer informações resumidas para a gente, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo a gente seleciona os dados da tabela que a gente vai usar como referência. Então, por exemplo, aqui são dados de uma tabela de uma loja em específico, onde traz aqui por mês, né, alguns meses, alguns vendedores e alguns produtos que cada um deles vendeu, a quantidade de produtos dentro daquele mês e quanto gerou de faturamento para a empresa. Então, por exemplo, João aqui ele se repete em fevereiro, em janeiro aqui tem o registro dele, as camisas que ele vendeu, em fevereiro tem calça, depois em fevereiro o João de novo teve sapato, se pegar o Roberto teve em março ele vendeu camisa, em março ele vendeu sapato, e em março ele vendeu calça, né? Então, imagina que esse aqui é uma tabelinha, né? Uma amostra de uma tabela de um banco de dados de uma empresa, e onde a gente precisa colocar, fazer um resumo, né? Fazer uma análise dessas informações. Então, por exemplo, eu quero com poucos cliques, eu quero saber quanto o, quanto o João faturou para a empresa só vendendo calça. Ah, não, eu quero saber o quanto ele faturou para a empresa só no mês de janeiro. Ah, não, eu quero saber o quanto a Gisele faturou só vendendo camisa. Ah, não, eu quero saber qual foi o vendedor que mais faturou para a empresa no mês de fevereiro. Então, essas perguntas a gente consegue responder com a tabela dinâmica, tá? Para montar um relatório. Eu gosto de montar essa tabela manual, esse relatório manual, onde eu programo, né, onde eu preparo o sistema manualmente e aí eu deixo para o usuário selecionar o que ele quer e aí retorna a informação disso, né? Mas enfim, vamos visualizar aqui e vamos aprender como que a gente faz e como que a gente mexe uma tabela dinâmica. Depois, na outra aula, a gente vê como a gente faria isso manualmente, tá? Bom, então, seleciona todos os dados que tem, né, que a gente está buscando aqui aprender a trazer informação mais resumida,
Então ali ele vem de algum lugar, né? Ele vem de alguma matriz. Então a gente seleciona todos os dados dessa matriz, né? Vou selecionar aqui, desde a primeira do cabeçalho aqui até a última, né? A última célula. O cabeçalho é muito importante que ele esteja selecionado, porque a gente vai fazer a gente vai decidir o que a gente quer resumir, quais são as informações que a gente quer mostrar de acordo aqui com o cabeçalho, tá? Aí a gente vem aqui inserir tabela dinâmica, o primeiro ícone aqui na esquerda. Aí ele só confirma pra gente se a gente quer selecionar um intervalo de dados, mas na verdade, como a gente já selecionou, ele já vem preenchido aqui, tá? Então, ele está falando que está na planilha 1, da célula B3 até a célula F17. É isso mesmo que a gente preencheu. Da célula B3 até que a gente selecionou, da célula B3 até a célula F17. E aqui embaixo, aqui ele dá a opção se quiser se conectar com um banco de dados, né, ou um outro banco de dados da empresa, mas não vamos se atentar a isso, porque essa parte de conexão com o banco de dados não é tão simples, e quem faz isso em empresas é só um nível bem mais avançado, tá? Bom, e aqui embaixo o Excel pergunta para a gente se a gente quer colocar essa nova planilha, se a gente quer colocar essa tabela dinâmica que a gente está criando em uma nova planilha, né, ou se a gente quer colocar na planilha existente. Eu vou falar que a gente quer colocar aqui numa planilha existente, e aí ele pergunta em qual célula a gente quer que ele retorne a tabela dinâmica para a gente, né? Então eu vou colocar aqui, eu seleciono aqui, né, no quadrinho, eu vou colocar nessa célula J3. Selecionei aqui J3, clico o botão para voltar aqui e dá um OK, tá? Aí ele criou a tabela dinâmica para a gente. Você vê que ela está em branco aqui, porque o que acontece? Essa tabela dinâmica, como eu falei, ela vai criando relatórios, né? Vai criando resumos. Por isso que ele fala aqui, ó, para criar um relatório, escolha os campos na lista de campos da tabela dinâmica. O que são os campos? Os campos são eu chamo de variável, né? Então os campos são as variáveis. A variável mês, a variável vendedor, variável produto, variável quantidade, variável faturamento, né? E aí o que a gente faz aqui? Como que a gente manipula essa tabela dinâmica? Aqui no lado direito, automaticamente o Excel já abre uma caixinha, né, uma nova janela aqui, onde ele coloca aqui a lista de campos da tabela dinâmica, né, ele traz os campos que a gente selecionou, então tem mês, vendedor, produto, quantidade, faturamento, e abaixo disso ele traz quatro pequenas janelinhas, né, que são quatro campos aqui, como que eu posso dizer? Quatro itens, que é onde efetivamente a gente vai montar a nossa tabela dinâmica aqui dentro. Então, por exemplo, ele traz um item aqui que é se a gente quiser deixar com que o usuário selecione, aplique algum filtro. Então, por exemplo, eu quero deixar com que o usuário selecione o mês que ele quer trazer as informações. Então aí a gente coloca aqui dentro. A gente vai fazer isso, tá? Mas vamos por partes. Então, mas a gente vai fazer isso. Aqui embaixo, rótulos de linha. Então, por exemplo, eu quero saber as informações do vendedor, dos vendedores. Não, eu quero saber dos produtos. Não, eu quero saber dos meses. Quais são as informações que vão ficar nas linhas, né? Na vertical. Aqui nesse item, rótulos de coluna, ele pergunta desculpa, ele pergunta pra gente quais são as informações e se a gente quer colocar alguma informação nas colunas aqui, né? No caso, na horizontal, aqui no cabeçalho. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira saber as vendas do vendedor, mas a gente quer separar isso por produto. Então, poderia colocar o campo vendedor aqui embaixo e o campo produto aqui em cima. A gente vai ver como isso funciona. E aqui no campo valores, qual é o cálculo que ele vai fazer. Tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a soma do faturamento, ou eu quero calcular a soma de quantidade. Então, se eu quiser a soma do faturamento, a gente pega aqui o faturamento e joga aqui para esse item, aqui o item valores, né? Que é onde ele efetivamente vai fazer o cálculo aqui para gente. Então vamos montar a nossa primeira tabela dinâmica aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, em primeiro de tudo eu não vou colocar filtro, eu vou pegar só o faturamento
eu vou colocar o faturamento na soma de valores. A gente quer a informação resumida, agrupada por faturamento. Tá? Então, se a gente vai pegar por vendedor e por faturamento, por produto por faturamento, enfim, a gente quer saber o faturamento. Então, eu vou colocar aqui faturamento. Ele automaticamente ele já criou uma tabela dinâmica aqui, onde ele traz o faturamento total, tá? Porque a gente ainda não selecionou nada. A gente não colocou o vendedor, não colocou produto, então ele fez simplesmente uma somatória. Pegou todos esses valores, que deram R$ 32.630, e colocou aqui na nossa tabela dinâmica. Agora, vamos supor que a gente queira pegar e colocar e saber esse faturamento, o quanto ele foi distribuído nos vendedores, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pega o campo vendedor e a gente aplica aqui nos rótulos de linha, porque ele vai ficar nas linhas aqui embaixo. Automaticamente, ele pega esses dados dos vendedores. Tem um recurso aqui no Excel que chama remover duplicatas, tá? Ou seja, ele pega uma lista, ele tira os valores duplicados, ele guarda, ele mostra pra gente só os valores únicos. Na verdade, ele fala assim, olha, quais valores que estão dentro daquela tabela. Então, só voltando aqui para a tabela dinâmica, ele pegou todo mundo, todos os vendedores que existem, né? A gente colocou no rótulo de linha. Então, ele está identificando que tem a Gisele, tem o João, tem a Maria e tem o Roberto. E como a gente está selecionado aqui o faturamento, ele traz para a gente o faturamento total da Gisele, o faturamento do João, o faturamento da Maria e o faturamento do Roberto. Então, você está vendo? A gente já criou um relatório aqui resumido com poucos cliques, tá? Essa é a ideia da tabela dinâmica. Agora, vamos supor que a gente queira saber o quanto foi faturado por vendedor, mas também por produto. Tá? A gente tem duas alternativas. A gente pode pegar o produto e colocar em linha aqui também, tá? Ou seja, olha só, ele vai abrir para cada vendedor, ele abre o produto. Então, por exemplo, ele traz a Gisele. A Gisele no total vendeu R$ 9.100 e ela vendeu só camisa. Então, vendeu 9.100 de camisa. O João no total foi R$ 10.860, sendo que desses 10.860 foram foram R$ 7.920 de calça, 1.540 de camisa, 1.400 de sapato. Aí vai o vendedor Maria, ela só vendeu sapato. Vai para o Roberto, abre os três aqui que ele vendeu. Tá? Então é um outro tipo de relatório que a gente criou aqui com poucos cliques também. Então você observa que é um relatório resumido. Né? Então é muito utilizado isso nas empresas. Então, só que aqui a gente tem o produto embaixo do vendedor. Né? Uma outra possibilidade seria a gente jogar o produto aqui para o rótulos de coluna. Né? Eu vou colocar um pouco para o lado aqui para a gente ver a tabela. Então a gente tem aqui nas linhas todos os vendedores e nas colunas a gente tem todos os produtos. Daí a Gisele, como ela só vendeu camisa, calça dela está zerado, sapato e sapato está zerado também. Então a gente tem para a Gisele só a camisa, onde ela vendeu R$ 9.100 de camisa, total 9.100. O João já vendeu os três produtos, ele vendeu calça, ele vendeu camisa, ele vendeu sapato. Tá? Então são formas diferentes aqui que a gente pode montar essa tabela dinâmica. Agora vamos supor que a gente queira essa mesma informação, só que a gente quer deixar para que o usuário selecione o mês que ele quer. Ah, não, se ele quer todos os meses, se ele quer só janeiro, se ele quer fevereiro, se ele quer março, por exemplo. Então a gente pega o campo mês e a gente pode aplicar aqui no item filtro de relatório. Ou seja, tá vendo? Ele automaticamente criou um filtro aqui em cima. Então aqui tá mês, tudo. Ele tá pegando todos os meses. Se a gente vier aqui selecionar janeiro, dar um OK, ele vai trazer só as informações de janeiro. Então em janeiro a Gisele vendeu isso aqui de camisa, o João vendeu esse de calça, esse de camisa e o Roberto vendeu esse de calça. Pode observar que o sapato ele sumiu aqui da tabela, tá? Ou seja, porque ninguém vendeu o sapato no mês de janeiro. Mas se a gente voltar aqui e colocar tudo, der um OK, ele vem e traz o sapato aqui pra gente. Né? Então aí você pode tirar aqui, ele sai, entra. Então essa é a tabela dinâmica. É importante brincar um pouco.
Só fazer mais só mostrar mais uma coisa aqui. Quando a gente aplica o filtro, a gente aqui viu ou tudo ou um só. Se a gente quiser, eu quero selecionar mais de um mês. Vem aqui, ó, selecionar vários itens, tá? Aí desmarca eles. Eu quero, por exemplo, eu quero só janeiro e março. E dou um OK. Ele traz o agrupado de janeiro e março, tá? Então eu vou tirar o filtro aqui de mês. E aí a gente tem o valor total aqui. Essa tabela dinâmica, ela não é difícil, não é complicado, teoricamente simples, né, simples de ser criada. Daí quando você clica fora da tabela dinâmica, ele desaparece esses quadros para a gente configurar a tabela. Se a gente clicar dentro, ele vai aparecer de novo. Apareceu aqui para a gente configurar. Então, é importante que você pratique, é importante que você treine, crie situações hipotéticas. A gente pode criar junto aí alguns dados para você treinar. Desculpa, para você treinar, para você praticar bastante. E aí, para aprender esse recurso, com certeza vai fazer diferença num teste de emprego, vai fazer diferença também na empresa quando você estiver explorando mais o Excel lá dentro, tá? Então eu agradeço muito pela atenção, pelo seu tempo nessa aula. Estuda bastante, manda para mim se conseguiu, se não conseguiu, tirar dúvida. Eu estou aqui para fazer com que você consiga aprender essas e todas as outras aulas também. Fico no aguardo, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima aula. Bons estudos!